Sejam todos bem-vindos à casa de Davi. Hoje estaremos fazendo um resumo de tudo aquilo que foi dito, desde o amor de Deus e o amor de Deus no homem, e trazendo para vocês algumas revelações bíblicas. Toca a vinheta. Vamos começar. Como nós aprendemos, Deus é amor e sempre será amor. Nada pode mudar isto. E Deus deixou as suas leis para o homem em amor. E nós vamos aprender coisa muito séria neste resumo. É um resumo muito breve, muito rápido. E se vocês tiverem curiosidade e quiserem que eu faça um estudo mais detalhado, assim será feito. Porque aqui vocês mandam, vocês pedem e eu obedeço. Abramos nossa Bíblia no capítulo 1 e versículo 1 da Bíblia, que diz: No princípio criou Deus os céus e a terra. Primeiro segredo de Deus aqui. Aqui está imposto, está sendo colocado dois princípios. O princípio de Deus e o princípio do homem. A qual princípio Deus está se revelando aqui? No princípio criou Deus os céus e a terra. Se for o princípio de Deus, ele é eterno e o princípio dele pode ser muitos e muitos anos. Como diz a ciência atrás, que a terra tem milhões e milhões e milhões de anos. Se for o princípio do homem, então nós estamos por volta aí de 5.700 anos. E não 2019, como nós estamos agora terminando, e nem começando 2020. Tá? Então, o primeiro segredo, nós não sabemos se o princípio é o princípio de Deus e se for o princípio do homem, a partir do homem. Nós vamos ver também no capítulo 1, no versículo 3, que diz o seguinte. Capítulo 1, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Nós vemos aqui o segundo segredo. Deus não fez animais, Deus não fez a semente, Deus não pôs o fruto, nada disso. O que Deus deu foi uma ordenança a tudo que estava pronto. E disse Deus, haja luz, porque já existia meio de se formar a luz, que não é o sol. O sol vai nascer no quarto dia. E nós estamos aqui no começo, nos primórdios da Bíblia. Ok? Nós vamos ver em Gênesis, no capítulo 1, versículo 4, que Deus chamou luz dia e trevas noite. E houve tarde e manhã, o primeiro dia. Nós vamos aprender outro segredo da Bíblia. Como eu disse a vocês, que se quiserem, depois eu faço esse resumo em cada parte. Nós vamos falando sobre cada coisa. A contagem do dia de anos e meses de Deus começa-se à tarde. Eu creio ser às 18 horas. Tá bom? Então, o dia contado de Deus, 18 horas. E não meia-noite. Vamos caminhar mais um pouquinho. Tem que ser rápido, porque é só um resumo, mas se quiserem, será detalhado. Gênesis capítulo 1, versículo 7. Fez Deus o firmamento e fez separação entre as águas que estavam debaixo do firmamento e as águas que estavam sobre o firmamento. E assim foi. E chamou Deus ao firmamento céu, e houve tarde e manhã, segundo dia. Aqui nós já aprendemos que Deus pôs os firmamentos. Esse firmamento são as águas que cobrem toda a terra. Nós vamos entender por que a terra é plana. Ela não é um círculo, ela é plana.
Mas isso é mais à frente, como hoje só estou dando, como diz o resumo. Então nós já aprendemos que existe um firmamento de águas sobre a nossa cabeça. O domo de Deus. A proteção divina de Deus. Neste céu atmosférico. Não o céu dos céus onde Deus habita. Amém? Se nós caminharmos um pouquinho mais, no capítulo 1, versículo 26, aqui começa algo muito interessante. Entre outras coisas. Então, como nós já aprendemos, na ordenança de Deus criou os animais, na ordem. Haja, cria, produza, faça-se. E foi. Deus não pôs as mãos. Mas agora há uma mudança. Capítulo 1, versículo 26 de Gênesis, que diz exatamente o seguinte. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Deus agora apresenta um outro Deus que estava junto dele, com ele. E a partir desse outro Deus que estava com ele, Deus fala assim, opa, tem necessidade de formar o homem. Vamos fazer o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E assim foi feito. Então, Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, e veio as leis de Deus, espirituais. O homem criado no céu, recebendo leis, não na terra. Presta atenção, é muito importante, e isso está oculto a muitas pessoas. Então Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do céu, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Assim Deus criou o homem, a sua imagem e a sua semelhança. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Estava criado o homem em espírito. Deus falou assim, olha, eu vou dar uma determinância, não havia falado para ele ainda. Ele ia falar para o homem agora. Olha, eu quero que esse homem que domine, faça isso. Que ele domine sobre o céu, sobre a terra, sobre a água do mar e tudo. Então ele vai conversar com o homem. Ele vai dar as ordenanças. E nós já vemos que o homem estava criado espiritualmente. E com leis claras. E vamos ver no capítulo 28 de Gênesis. Muito importante isto. Deus os abençoou e lhe disse. Agora Deus está falando com o homem. Em espírito. No céu, o homem não tinha vindo para a terra ainda. Não havia sido feito o templo que ele iria morar, que era o teu corpo. Ele estava no céu, recebendo ordenança, as leis de Deus. Assim como Moisés, lá no monte, recebia as leis de Deus e Deus passou as pedras. Primeiro Moisés ouviu, depois Deus escreveu. Agora Deus fala com o homem. E Deus fala o seguinte,